Pessoal, vamos dar início aí ao estudo da história da arte, né? As primeiras manifestações artísticas que se tem registro aconteceram na pré-história, né? Os pesquisadores, os historiadores chegam a essa conclusão e nesse momento nós estamos falando de uma arte que ela é produzida por um homem que não tem o mesmo discernimento, o mesmo conhecimento que nós, é um homem que age por instinto, que age por impulso. A pré-história ela vai trazer para nós estas primeiras manifestações artísticas, onde nós muitas vezes pensamos assim, era o único meio de comunicação, né? O homem usava a arte. É difícil você falar que a arte foi o único meio de comunicação, né? O homem ele encontrava outras formas, outros meios. É claro que as primeiras manifestações artísticas elas aconteceram antes da escrita, né? O homem ele vai produzir os seus primeiros desenhos, as suas primeiras pinturas aproximadamente há 30 mil anos antes de Cristo. O homem deixou algum documento escrito, né, revelando o que ele fazia, quais eram as suas atividades, enfim, o seu dia a dia? Não, ele não deixou. Os pesquisadores, os historiadores, eles vão ter esse acesso, chegar a esta conclusão por meio das pinturas, através das escavações, desse estudo arqueológico. Então é por meio disso que você começa a encontrar aí os registros da arte no passado. É importante nós sabermos que a pré-história foi dividida, né, em Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais, e através dessa divisão fica mais fácil de você entender a produção artística. Porque vamos pegar por esta pintura aqui. Quando nós falamos da arte na pré-história ligada ao período do Paleolítico, nós estamos falando de um homem que ele é nômade, né? Nômade é aquela pessoa que não tem moradia fixa. De acordo com a sua necessidade de sobrevivência, ele vai migrando ali em busca de alimento, em busca de comida em relação a esta sua sobrevivência, certo? E esse homem do Paleolítico, né, ele não tinha o domínio da escrita como você vai ver posteriormente. Então, um dos meios de comunicação vinha a ser o quê? Vinha a ser o desenho, vinha a ser a pintura. Né? O homem do Paleolítico, ele era nômade, todo nômade ele é um caçador, todo caçador ele vai ser um pintor. Né? Os pesquisadores chegaram a essa conclusão. Porque antes desse homem sair para caçar, ele pintava a imagem do animal. Ele pintava a imagem do animal acreditando ter poder, acreditando ter influência, né, sobre esse animal. É uma espécie de magia. Esse homem ele não tem discernimento, ele não tem noção de espaço, de proporção. Veja nessa pintura aqui. Você tem animais de tamanhos diferentes, uns pela metade, outros por completo. Então você vê que a pintura do período paleolítico ela tem este caráter que envolve a comunicação e também essa questão da crença, né? Está envolvendo ali a magia, certo? Esse homem ele desenha por necessidade, né? Onde ele vai desenhar? Nas paredes das grutas, das cavernas, certo? Ele desenha estas imagens zoomórficas, que são imagens de animais. Né? Toda vez que nós pegamos essas imagens zoomórficas, nós podemos sim associar
ao período do Paleolítico, né? Aí você lembra, então o homem nesse momento ele é nômade, ele é um caçador, ele é um pintor, ele pinta por acreditar na magia, por acreditar ter poder sobre o animal. Então é uma pintura que ficou conhecida, a pintura do Paleolítico, como uma pintura naturalista. O que é uma pintura naturalista? Ele desenha aquilo que ele vê. O homem, ele desse momento do Paleolítico, ele não vai inventar, ele não vai criar. Não, ele vai desenhar realmente aquilo que ele vê. Olha a imagem desse bisão, né? Você vê que é um animal aqui desenhado vivo. Aqui você vê que é um animal desenhado morto, né? Você vê que ele está todo ali, parece que preso, com as patas juntas, a cabeça tudo muito junto ali. Então é como se esse homem ele tivesse conseguido capturar este animal. E quando nós nos deparamos a estas pinturas, né, você vê assim os animais desenhados feridos, com flechas, porque ele acreditava, né, então ter poder sobre o animal. Então primeiro ele desenhava e depois ele saía para caçar. Qual era o tipo de material utilizado, né, pelo homem? Ele vai usar o carvão, ele vai usar o sangue do animal, ele vai usar a argila, ele vai usar os dedos, um pedaço de graveto. Então ele vai usar ferramentas que ele encontra de acordo com com o seu momento, né? Você não tem, imagina só, né? O homem aqui tinha lápis, caneta, tinta, tubos de tinta como nós conhecemos hoje? Não, certo? No período do Paleolítico foram encontradas também as esculturas, né, no caso das Vênus. Uma das mais famosas é essa daqui, a Vênus de Willendorf, que era uma espécie, gente, de amuletos, né, porque elas eram esculturas pequenas e vinham representando a figura feminina. Por que ele representava a figura feminina? Por conta da fertilidade. Mostrava-se o quanto o homem desse período, né, ele valorizava a mulher, né, por conta da fertilidade. Os seios grandes vai simbolizar essa fartura, o quadril largo simboliza esta fertilidade. Por que que na cabeça você não tem a representação dos olhos, nariz, boca, as orelhas? Porque ele não está representando uma única mulher, né? Ele está representando a figura feminina de uma maneira geral. Esse homem ele ia trabalhando ali com pedras, com ossos que eles encontravam e iam dando o formato, né, até chegar naquilo que ele desejava. Foram encontradas também as mãos em negativo, né, onde ele vai registrar a sua mão. Acredita-se que estas mãos em negativo seja uma forma de assinatura, né, como se ele tivesse marcando, registrando ali a sua passagem, né, a sua existência, coisa do tipo. E depois nós temos por volta de 12 mil anos, 10 mil anos antes de Cristo, o período neolítico, que é quando o homem ele deixa a vida nômade e errante do paleolítico e vem a se tornar agora um camponês, um sedentário. Para isso ele vai ter que desenvolver técnicas de sobrevivência, agricultura, pecuária, tecelagem, divisão do trabalho, arquitetura, enfim. Então ele vem num processo de transformação, de evolução. E automaticamente a arte. E a arte do período neolítico, agora, ela não traz mais aqueles temas zoomórficos, não é mais classificada como naturalista. Agora passa a retratar cenas do cotidiano, né? Agora ele passa a desenvolver uma pintura de caráter geométrico. Por que ela ficou classificada como uma pintura geométrica? Porque ela vai vir decorando
as armas, os utensílios, os objetos, né, de uso cotidiano. Veja por meio dessas inserções aí, ó, neste objeto, né, as linhas retas ali, as linhas inclinadas formando essas figuras. E já é uma intenção de que estaria, né, o homem num desenvolvimento logo para a escrita, certo? Posteriormente. A pintura do período neolítico vai apresentar um desafio para esse homem, que vai ser causar a sensação de movimento através da imagem fixa, porque agora ele vai retratar ele no seu dia a dia, né, na agricultura, na pecuária, no seu dia a dia, nos seus afazeres diários. Então você tem muito isso. Por que ela é chamada de pintura rupestre? Porque ela é feita em pedra, ela é feita em rocha, né? Você encontra essas pinturas dentro de grutas, cavernas, por várias partes do mundo, certo? Nós vamos encontrar as construções megalíticas, que estavam provavelmente ligadas a esta ideia dos cultos, né, religiosos, ali a crença do homem naquele momento, né? Trata-se de monumentos associados a esse culto, né, dos astros, da natureza, sendo considerados locais de rituais religiosos ou até mesmo encontros tribais, certo? Nós temos o menhir, que é um único bloco de pedra na vertical, com vários tamanhos. O dolmen, com 2 pedras na vertical e outra na horizontal. Você tem essa, né, sensação de que, associa-se a uma ideia de arquitetura como nós conhecemos hoje, né? As pedras na vertical, paredes, pedra na horizontal, teto. Né? Nós vamos encontrar a cromeleque, né, que envolve aí um conjunto de várias pedras colocadas em círculo ou em fileira. E a idade dos metais, que é quando você tem o homem, mais ou menos aí por volta de 6.000 anos antes de Cristo, né, num desenvolvimento bem superior ao neolítico e ao paleolítico que nós vimos. Né, ele com total domínio do fogo. Veja nessa imagem da escultura. Você vê que as formas já são bem mais elaboradas, certo? E por último aí a Stonehenge, né, que é uma construção megalítica, certo? Que eles acreditam que é um templo dedicado ao sol, né? Encontra-se no sul da Inglaterra e você tem ela nesse formato circular, né? 2 círculos, um semicírculo e um altar no meio. E eles chegaram à conclusão de que esse altar ele foi direcionado para onde nasce o sol no verão, né? Então eles acreditam que se destinava às práticas, né, de rituais, de culto solar, a essa valorização da vida, certo? Então a arte da pré-história ela tem a sua importância porque ela vai trazer para nós o registro de como os nossos antepassados eles viveram, eles desenvolveram ali suas atividades, né? Uma forma de registro, muito antes da escrita, ok?